Então deixa eu falar para você, se você ficar esperando acontecer para você acreditar, então já vai ser tarde para você. Porque eu afirmo aqui, com toda a história de vida que eu tenho, com todas as coisas que eu já vi, já ouvi, já vivi, e com todas as confirmações que eu tenho de Deus na minha vida e na minha mente, que Deus está movendo algo poderoso demais no meio de nós. Talvez sim, talvez eu seja um idiota pedindo para você botar água em talha. Sim, talvez eu seja um imbecil com uma trombeta e um cântaro dizendo que tem que dar volta numa muralha. Sim, talvez eu seja para você. Talvez eu seja esse para você. Talvez eu seja a representação de um negro cego e pobre dizendo que está acontecendo um avivamento entre nós. Talvez eu seja isso para você. Talvez eu seja isso para você. Só que uma coisa eu tenho certeza absoluta, que está acontecendo. E os fatos estão aqui no meio de nós. Não há uma vírgula de dúvida no meu coração. E o Espírito Santo não está preocupado com a nossa postura ou conduta no ambiente religioso. Ele quer saber da nossa história, da nossa vida. Seus negócios, do seu trabalho, na sua escola, na faculdade. O Espírito Santo quer conduzir você no seu relacionamento. O Espírito Santo quer conduzir você como mulher, como esposa, como homem, como marido, como filho, como pai, como mãe. Jeremias 23 e 5 diz assim: dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Vou ler de novo, dê atenção. Dias virão, declara o Senhor, em que levantarei para Davi um renovo justo, um rei que reinará com sabedoria e fará o que é justo e certo na terra. Em seus dias Judá será salva, Israel viverá em segurança, e este é o nome pelo qual será chamado: o Senhor é a nossa justiça. Nós estamos nessa série de pregações falando sobre o reino de Deus, um reino de amor, de justiça, um reino eterno e um reino sobrenatural. O reino do Senhor é sobrenatural. E a primeira coisa sobre esse reino que eu quero compartilhar hoje com vocês, afirmar que esse reino só não apenas tem um rei, como esse rei ainda está no trono e no comando de todas as coisas. Nenhuma palavra desse rei caiu e nem cairá. E o reino dele, o reinado dele, ele segue estabelecido sobre todos aqueles que se submetem e entendem o reino dele. Longe das lógicas humanas, longe dos questionamentos humanos que talvez façam a pergunta aquela: se Deus reina e se Ele está no trono, como pode haver maldade no mundo? Uma pergunta que eu já respondi aqui algumas vezes, que a maldade não é resultado do reino dele, justamente ao contrário. A maldade do mundo reside na teimosia do homem em se submeter a um reino que não tem aspectos positivos.
para o próprio homem. Um reino que fala de perdão, um reino que fala de amor, um reino que fala de submissão, um reino que fala de verdade no império de mentira, de engano. Um reino de um rei que, ao invés de salvar o seu povo, naquela época, foi pacífico com aqueles que faziam mal. Foi duro com os religiosos, com a hipocrisia. Mas eles não ligavam para isso. Todo mundo acha esquisito os homens terem escolhido Barrabás ao invés de Jesus. E eu vou dizer para vocês que é uma lógica humana ter escolhido Barrabás e não Jesus. Quando Jesus veio ao mundo, o Império Romano dominava o povo judeu, fazia mal, maltratava, cobrava impostos altos. E o povo judeu esperava que alguém viesse, o rei dos reis viesse e salvasse eles no aspecto objetivo da vida humana. Que tirassem os impostos, que tirassem o domínio do Império Romano sobre eles. O rei que eles esperavam era um rei humano, físico, material, na perspectiva das coisas humanas e normais. É o que eles esperavam. Jesus vem, e se tem uma coisa que ele não foi um solucionador de problemas humanos e problemas sociais. Ele resolveu o problema espiritual e ele resolveu o problema da eternidade, dali para frente. Barrabás não, Barrabás era um zelote, Barrabás ele matava romano. Então você vai ver que faz mais sentido se perguntasse hoje, quem vocês querem que eu solte? Jesus, que vai curar soldado romano, que vai curar centurião, ou Barrabás, que rouba e alimenta a barriga de vocês? Não, o Barrabás. Barrabás, ele satisfazia um desejo por vingança. Barrabás, ele satisfazia um desejo de equalização das coisas. Ele matava o opressor. Ele era justo. Barrabás sim, provocava justiça. Porque é justo o Império Romano dominar os outros, cobrar impostos abusivos dos outros. Não é justo. Então quem é justo? Barrabás. Porque Barrabás equilibra a coisa. Jesus não. Jesus veio com a expectativa de ser um rei que libertava o povo, e ele vem colocando dentre os 12 um cobrador de imposto. Ele vem e, ao invés de olhar Zaqueu de cima da árvore e ordenar que o galho quebrasse da árvore, Zaqueu morresse, para que o povo comemorasse, ele não se preocupou com isso. Ele foi para a casa de Zaqueu. Imagina o bafafá. Imagina o bafafá do rei dos judeus e comer na mesa do inimigo. Todos esperavam que Jesus viesse como rei dos judeus para libertar, e ele libertou. Mas ele libertou o homem do seu maior inimigo, porque o maior inimigo do povo judeu não eram os romanos. Assim como o maior inimigo seu não é quem você considera inimigo. O seu maior inimigo não é quem te odeia. O seu maior inimigo não são assaltantes, ladrões, ameaçadores, governos, corruptos. Não, esses não são os seus maiores inimigos. O teu maior inimigo é você. É o eu. Jesus veio para libertar as pessoas do eu, que é pior que o romano. O romano é o inimigo declarado. O romano é o inimigo explícito. O eu te coloca nas maiores furadas. O eu acaba com a tua vida. O eu destrói tua família.
O eu faz com que homens e mulheres destruam a vida dos filhos. Quem faz o homem trair? Quem faz o homem abandonar? Quem faz a mulher não se importar com os seus filhos, com a família? Quem faz e quem leva e conduz o homem para os vícios, senão eu? Está na declaração lá dos centros de recuperação, na lista dos passos, está lá o eu, lá está como inimigo. É o eu que faz as guerras, é o eu que faz as confusões. Jesus veio para libertar o homem do eu e colocar no lugar do eu ele mesmo. Jesus veio para se colocar no lugar do eu do homem, se colocar ele mesmo lá dentro. Se tem uma coisa que ele mostrou na cruz, é que o eu para ele não importava. Porque ele morreu porque ele não conhecia. Porque ele não reclamou na cruz, sendo apedrejado, jogado, humilhado por pessoas que não mereciam. Então, o reino que ele estabeleceu é um reino duradouro, pleno, poderoso. E ele ainda está no trono desse reino. E todo o aspecto negativo da raça humana que a gente ainda vê é fruto do inimigo que ele revelou para nós, o eu. O mundo é bom ou mal? Fala para mim. Bom ou mal o mundo é? O mundo é mau. Por quê? Por causa dos romanos. Hein? É os romanos. Então, se Jesus destruísse os romanos, estava tudo resolvido, isso não. Escuta o que eu vou falar para você, escuta. Se Jesus com seu poder tivesse destruído o romano, judeu se tornaria o opressor. Jesus veio para libertar definitivamente e se assentar no trono, e até hoje está no trono. E toda a maldade do mundo é resultado do homem forçando a barra no seu eu. Jesus continua dizendo: arrependei-vos. Arrependei-vos do quê? De vocês mesmos. Arrependei-vos de quem vocês são. Arrependei-vos do eu. Arrependei-vos de ser desse jeito. E creio no Evangelho. É chegado o reino de quem? O reino do eu, o reino dos céus. Então, o rei ainda está no trono, nenhuma palavra dele caiu no chão, todas as palavras dele se cumprem, todas, até hoje. Se você crê em mim, como diz as Escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva, continuam acontecendo. Milagres continuam acontecendo para quem se submete ao reino dele. Por exemplo, o Jefferson e a Wellen, que apresentaram o bebê aqui agora há pouco, talvez você não saiba, eles não podiam ter filhos. Documentado, atestado, declarado, não podiam ter filhos. Como é que ele apresentou o filho dele aqui? Porque para aquele que se submete ao reino dele, ele continua com a palavra dele em pé. Vocês farão sinais maiores do que esses. Ele diz: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, quem crê e for batizado será salvo, em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, curarão enfermos, se algo mortífero comer, não lhes fará mal. Continua acontecendo. Para quem? Para quem continua crendo que ele está no trono. Mas a pergunta que fica para a gente ir para o segundo momento é: se ele está no trono, quem manda? A quem obedecemos? A nós mesmos? Ao eu acho? Ou obedecemos a ele? Obedecemos a Deus? Mas, e as coisas que Deus faz? Por exemplo, as coisas que Ele move. Nós entendemos: quem reina, obediência,
nós carregamos marcas de obediência. Eu pergunto para você, qual a última vez que você lembra dentro de você mesmo um comportamento que você mudou por obediência à palavra de Deus? Qual foi a última vez que você lembra, isso eu mudei porque eu li isso na palavra e depois que eu li isso eu mudei. Essa marca é uma marca de obediência da palavra. Qual foi a última vez que você teve isso na sua vida? Porque se você não tiver isso, o reino dele é questionável. Por exemplo, quando ele manda nós ir, e enquanto irmos pregando o evangelho, o que a gente faz enquanto vai? O que nós fazemos no trabalho? O que nós fazemos na escola? O que nós fazemos na família? O que nós fazemos? O quanto de evangelho, o quanto de preocupação com a pregação ou o anúncio de Jesus está na nossa vida? O quanto isso ocupa nós? É uma ordem dele, do rei. Se ele é rei, ele reina. Mas ele reina sobre aquele que permite, porque ele deu para nós o direito de ser chamado filho de Deus, mas também nos deu o direito de não querer. Tem pessoas que não querem, e não querem. É direito seu crer no que eu falo ou não crer no que eu falo, é direito seu. É direito seu ouvir o que eu estou falando ou não ouvir. É direito seu ouvir a palavra e obedecer, ou fazer ouvido de mercador, como se não estivesse ouvindo nada. É direito seu. Todos têm esse direito, mas tu também tem o direito de crer na palavra de Deus, e tem o direito de, vivendo assim, ser chamado de filho dele. Porque uma coisa é você dizer que é filho, outra coisa é você ser chamado de. A todos os que creram, deu-lhes o direito de serem chamados de filho, não de serem, só serem, porque eu posso dizer que sou, e todo mundo olhar para mim e não me chamar de filho de Deus. Hein, irmão? Uma coisa é você dizer que é, outra coisa é você ser chamado de. Esse verdadeiramente é um filho de Deus. Tem muita gente com a boca cheia dizendo que é filho de Deus, mas todo mundo diz que ele é filho do diabo. Sim ou não? Mas é um direito nosso obedecer a palavra, obedecer o Pai, se comportar do jeito do Pai e ser chamado por todos de filhos de Deus. É um direito que todos têm, só que esse direito seu de ser chamado de filho de Deus, ele é acompanhado de um dever, e o dever é a obediência da palavra, porque sem obediência da palavra, ninguém exerce o direito de ser chamado de. Pode se autonominar filho dele, mas um dia, quando você chegar lá, ele vai dizer: Moisés disse que era meu filho, mas eu não te conheço. Você disse para todo mundo, tentou mostrar que era meu filho, minha filha, mas você não é, eu não conheço você. Você não é da família, dá licença. Não tem DNA meu. Não tem marca no seu DNA, não tem marca no seu comportamento, não tem marca no seu pensamento, não tem marca no seu jeito. Você nunca se preocupou com que jeito se vive nessa casa. Você nunca se preocupou com o que o pai gosta ou o que o pai não gosta. Você sempre fez o que você quis. Então, na verdade, você é filho do eu e não meu. E tudo o que eu sempre quis fazer, diz o Senhor, o que eu sempre quis fazer é justamente acabar com esse maldito eu que tem dentro de você, para que você estivesse pronto para me obedecer. Porque quem não obedece o Senhor é teu eu. Eu não. Porque eu não. Porque eu não. Porque eu não. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Eu não. Admite que você diz eu não. Porque as obras da gente falam do que a gente realmente falou lá dentro. Porque da boca para fora,
todo mundo pode falar o que quer. O Senhor mesmo disse, esse povo me louva com os lábios, mas o coração dele está longe de mim. O Senhor falou, o Senhor falou. Vocês acham mesmo que aquele que conhece tudo de nós não sonda o nosso coração e não sabe a verdade? E sabe qual é o problema? Não é a verdade ser essa. O problema é a gente não admitir. E quem não admite? Hein? Quem não admite? Quem é que tem vergonha de dizer que não prega o evangelho a toda criatura? É esse maldito do eu que está dentro de você, que não deixa você dizer assim, ó, eu não prego, eu não obedeço essa palavra. É para ir pregar o evangelho onde eu vou? Eu não faço. Eu não faço. Porque eu não obedeço isso aí. Entendeu não? Então, ser chamado de filho de Deus é quando a gente obedece a palavra de Deus ao ponto de que os valores, as verdades, o ensinamento, o que o Pai pensa é introduzido em mim, e todo pensamento intrusivo, que todo mundo agora volta e meia fala de meme, todo pensamento intrusivo, palavra intrusiva, tudo isso é coisas de Deus que sai, porque é o que tem dentro de mim, sai para fora. Intrusivamente saem as coisas de Deus, porque as coisas de Deus foram inseridas em você através da obediência da palavra de Deus. Dizer que é filho de Deus, todo mundo diz, ser chamado de, só consegue aquele que obedece. Agora, todo aquele que obedece vive submetido a um reino muito poderoso. Muito poderoso. Esse reino do Senhor, ele sempre está direcionando para algum lugar, ele está sempre em movimento. O Senhor sempre levanta alguém, sempre, para pôr em movimento. E essa é uma grande dificuldade de todo o reino de Deus. O nosso eu está pronto para ouvir e obedecer Deus, mas não a direção de Deus. A premissa e a síndrome do filho pródigo. Ele vai embora, ele volta, o pai estava esperando ele. Quando ele volta para casa, o pai diz, vamos fazer uma festa, porque esse meu filho estava morto, esse meu filho estava morto e reviveu. O irmão mais velho que estava em casa, quando ficou brabo, olhou para o pai e disse assim, esse teu filho, porque o filho mais novo era filho do pai, mas não era irmão dele. Então o irmão mais velho até reconhece o pai como pai e sabe que o pai é pai do irmão, mas não é irmão. Então nós conseguimos obedecer o pai, mas enxergar o irmão como irmão, não, ele só é filho do mesmo pai, mas não é irmão. Então a direção de Deus é muito bela, se vier um anjo de luz, aí você talvez obedeça. Agora, se for um pastor aqui no domingo falando, então aí é mais difícil. Se for um irmão seu aí que você nem considera tão de Deus assim, aí do seu lado que fala uma coisa para você, e Deus usando ele para falar contigo, aí é a prova de como está o eu. Porque esse eu seu, ele só ouve Deus. Deus, olha, como? E aí, é tão forte isso, pastora Carla, que daí quando Deus vem em sonho poderosamente, como um anjo de luz, vem e fala com ele, a primeira coisa que ele faz é o quê? O quê, irmão? Deus falou comigo. Vi um anjo de luz e agora vocês tudo me olhem para mim. Porque Deus falou com eu. Tinha que trocar esse migo e tudo por eu. Deus falou com eu, porque eu. Agora, se Deus usar um mendigo para falar contigo, porque já usou para falar comigo, você vai obedecer ou vai achar bonitinho só o dom que de repente Deus fez?
E quantas vezes Deus usou tua mulher para falar contigo e tu ignorou ela? E quantas vezes Deus usou teu marido para falar contigo e tu não vê Deus nele? Mas se um profeta de internet falar 2 palavras em língua e falar uma coisa parecida lá, ver o teu nome no Facebook e falar uma coisa qualquer aleatória da tua vida, Deus falou comigo. Ó! Mas o marido não. Mas a esposa não. Deus não pode usar a tua esposa, né? Porque ela tem defeitos. Deus não pode usar teu marido porque ele tem defeitos, se você sabe, e o teu eu jamais vai ouvir uma direção de alguém defeituoso. Agora, se Deus falar, aí está falado. O problema é que a dinâmica do reino de Deus é justamente assim, um para o outro. Então, várias vezes Deus falou contigo e tu não ouviu. Vou falar tudo que eu tenho que falar hoje, irmão. Você quer saber também? Que tem gente que vem para mim e fala assim, pastor, fala tu, porque se eu falar, meu marido não escuta. Ah, é? Pastor, fala tu para ela, porque se eu falar, ela não escuta. Fala tu para eles, pastor, meu filho, porque se eu falar para o meu filho, ele não entende. Então fala tu, pastor. Aí você passa 2 dias com o pastor e descobre que o pastor é um ser humano, e aí você não escuta mais ele também. Porque capaz que você vai ouvir uma direção de Deus desse cara. E a vida de mal a pior. E Deus falando com você. E você querendo que ele acabe com os romanos. E ele querendo acabar contigo. E a vida de mal a pior. E o seu eu resistente. A voz de Deus? Não, a voz do irmão. Porque Deus está nele falando com você. Porque Deus está nela falando com você. Porque Deus está no letreiro de carro falando com você. Letreiro de carro é bom quando diz, você será abençoado onde pisar pé. Mas um letreiro de carro não fala com você quando diz, arrependa-se, você é um pecador. Deus só fala coisa boa e maravilhosa. Deus não fala coisa para chamar nossa atenção. Então eu quero que você entenda uma coisa. O estabelecimento do reino de Deus na tua vida e o início de processos de Deus na tua vida estão para começar quando você considerar seu irmão a voz de Deus. Porque não se iluda, Deus começa coisas maravilhosas às vezes na vida de alguém através da voz da esposa. E Ele sempre vai usar alguém. Você não é o que você pensa. Você não é essa coisa toda. Se você virar de costa no espelho quando for tomar banho, não estão saindo asas. Você só acredita na imagem que você projetou para quem não te conhece. Então, o marido está de bom tamanho para falar na voz de Deus para ti. Só baixa o eu e ouve ele sem o eu. E você vai ver que bênçãos poderosas na sua vida vão começar quando você ouvir Deus nele, quando você ouvir Deus nela, quando você ouvir Deus no irmão, ouvir Deus na irmã, ouvir Deus no obreiro, ouvir Deus no pastor, ouvir Deus no professor da escola bíblica, no que vai dar aula lá no Interligados. Que talvez você seja alguém que sabe muito bem comunicar e falar as coisas, mas aí num belo dia você vai no Interligados e Deus usa alguém que não sabe falar tão bem quanto você, então você já tapa o ouvido. Então você já vai para Nárnia. Porque pode vir alguma coisa boa de Nazaré, irmão? Pode não? Hein? Escuta, pode ou não pode?
Pode vir alguma coisa boa de alguém que não sabe talvez articular as palavras direito? Pode ou não? Foi justamente com esse pensamento que perderam Jesus. Foi justamente com esse pensamento. Quem? Da onde? De Nazaré? Cara, toma banho. E dali para frente, tudo que ele falava não valia de nada para ninguém. Porque já trancaram os ouvidos no Nazaré, no filho de carpinteiro. E essa mesma coisa, vocês todos estão fazendo às vezes, com Jesus manifestado em pessoas simples, falando com você, e você não consegue ouvir. Agora escuta uma coisa que eu vou falar para você. Acaba o vinho da festa, os sabidões da festa, os mestres sala, os entendidos de festa, começam a falar: acabou o vinho, vai acabar o vinho, vai ser uma vergonha, a festa vai ser uma bagunça, vai ser não sei o quê, olha só, que absurdo. Eles começam a falar, a reclamar. Lógico, vinho na festa vai acabar, que vergonha. Para aquela época é a mesma coisa que faltar o churrasco, o galeto na festa. Imagina, você vai numa pizzaria no aniversário, que agora é pizzaria, R$100 o rodízio, tá amarrado. Olha aqui, outra coisa que eu vou falar com vocês aqui, ó. Eu vou ter que dizer alguns nãos para convites. Que o pastor é convidado para muita coisa. Cada coisa que o pastor vai, você encontra, irmão. Não funciona. Eu já estou andando de Kombi. Você quer ganho de queijo de DKV? Nem DKV dá mais, que é caro demais. Virou caro. Da bicicleta. Imagina acabar a pizza. Imagina a vergonha. Acabou a pizza. Vergonha para a pizzaria, vergonha para a festa. Acabou o arroz, acabou o churrasco na festa. Que vergonha. Maria, mãe de Jesus, ouviu aquele burburinho e vem e fala com Jesus assim: ó, acabou o vinho lá, vai acabar. Aí Jesus: mas o que eu tenho a ver com o vinho dos outros? Ela diz: não, vem cá. E ela chega nos sabidões da festa e fala assim: viu, escuta aqui, olha aqui para mim, enche isso aqui de água. Enche de água. Quem é que está falando, irmão? A Maria. Maria. O que tem de mais a Maria? Nada. Aliás, talvez tenha aquela que engravidou antes de casar. Olha, a que engravidou antes de casar está dizendo que tem que encher as talhas de água. O que você diria, irmão, na sua festa, se acabasse o churrasco e mandasse espetar um monte de aipim no espeto? E o louco? E o louco, irmão? Eu ouço muito essas coisas, essa palavra. E o louco que construiu um barco quando nunca tinha havido chuva. Era um marinheiro, não tinha nem marinha. Não tinha nada, não tinha. Está fazendo o que, irmão? Não, estou construindo um barco, porque vai chover muito e vai inundar a terra e muita gente vai morrer. Ah, bom. Você seguiria alguém para a guerra contra um outro país se ele chegasse para você e dissesse assim: viu, pessoal, vocês podem deixar as armas de lado, deixa as armas aí, vocês pegam umas trombetas, pegam uns cântaros, pegam uns vasos, vai lá na Dona Maria, lá na irmã, lá na esposa, pega uns vasos de barro lá, e a trombeta do filho, a flauta doce do filho, pega lá e nós vamos para a guerra. Você iria? Você iria? Agora, gente, o Senhor me disse que essa guerra aqui a gente vai ganhar, Felipe, dando volta nessa muralha, fazendo um griteréu, tocando trombeta e quebrando vaso. Você iria, não? Você iria? Você iria?
você perderia essa oportunidade de guerra, de puxar a tua espada. Tu é muito bom com espada, tu é muito bom com escudo. Você, irmão, aqui, escuta aqui, irmão, você que é bom, hein? Você deixaria a arma de lado para pegar uma trombeta, tocar e quebrar um vaso de barro? Responda para você mesmo. Você acreditaria, sendo um teólogo, sabedor de Bíblia, entendedor de tudo da palavra, no momento de segregação racial nos Estados Unidos, se um negro cego e pobre, falando uma língua estranha que você não entende, dissesse para você que o Espírito Santo estava fazendo um avivamento, você ia para essa igreja ou você saía falando mal que o negro cego, pobre, enlouqueceu? Então deixa eu contar para você. A Maria sabia de nada de festa, não tinha nome famoso, não era um anjo de luz, era uma mulher simples e comum, uma convidada da festa. Fala com os mestres, fala com os servidores e manda encher as talhas com água. Sabe o que eles fizeram? Encheram. Sabe o que eles fizeram para Jesus, o que não tinha feito milagre ainda? Tinha feito nada, era o de Nazaré. Sabe o que eles fizeram quando ele e a mãe dele disseram para encher de água ali os cântaros? Eles obedeceram. Mas para que encher de água? Ninguém está precisando de água aqui. Sempre inventando coisa para aparecer. Ele não sabe que o que falta é vinho e não água? Vou fazer o que com essa água? Hein, irmão? Hein, irmão? Escuta. Se Jesus, um anjo de luz, falasse para você encher de água, você encheria. Mas e se Maria, a convidada da festa, aquela que tu um dia discutiu, inclusive, se Jesus, aquele que não tinha nada, um pobre, um vindo lá de Nazaré, dissesse para você encher de água, você faria, irmão? Dá trabalho encher de água aquilo tudo. Você faria? Se Deus falasse, eu sei que faria. Eu estou perguntando se você faria se o convidado da festa de Nazaré, simples e comum, falasse para você. É isso que eu estou falando, irmão. Você ajudaria o cara fazendo o barco quando nunca choveu? Você acreditaria num homem, fazendo uma arca, um barco? Você acreditaria? Ou você ficaria observando ano após ano, e cada ano que passasse você mais se juntava com a multidão para chamar ele de louco? Você teria coragem de pegar a trombeta e o vaso de barro? Você caminharia na volta da muralha ouvindo zombaria? Caminharia ou não? Não responda para mim que sim, pelo amor de Deus, porque a grande maioria de nós não caminharia. Não caminharia. A maioria de nós diria: que é isso? Que é isso? Que baixaria é essa? Ficar dando volta nessa muralha, ouvindo eles zombarem da gente, e a gente tocando trombeta, você é louco? Toca a trombetinha. Ei, pega a trombetinha, vai tocar a trombeta, não sei aonde. Isso aqui não é guerra, isso aqui é guerra, vamos morrer. É isso, irmão, o que você faria? O que você faria, irmão? Você iria na igreja do negro cego, pobre, uma bagunça, lá em 1910, 1906, uma bagunça, um griteréu, língua estranha pra cá e profecia pra lá, e gente caída pra um lado, e uma bagunça? Você iria ou diria: não, isso aí é gente louca aí, isso é coisa da gente pobre, isso é coisa da gente aí barraqueira, gritereira, não vou. O que você faria?
Então eu quero dizer uma coisa para você, sem nenhum medo de dizer: os dons do Senhor estão sendo despertados hoje aqui. Pessoas estão sendo curadas aqui. Pessoas estão sendo transformadas hoje aqui. Pessoas que nunca botaram o pé numa igreja, odiavam crente, estão frequentando essa igreja aqui. Momentos de oração estão acontecendo aqui que parece que vão arrebatar a gente. Eu vou contar um negócio para você. Há muito tempo atrás, quando eu era pequeno, havia um dom na igreja que eu sempre admirei muito, muito. Achava bonito quando acontecia, mas eu vi umas 2 vezes ou 3 no máximo acontecer. Que era alguém falando em línguas estranhas e alguém interpretando. Quando eu era criança, eu devo ter visto umas 2 vezes. E foi indo e nunca mais teve, sumiu. Nunca mais vi, hoje nem se vê mais. Domingo passado aqui, um culto muito difícil de pregar, mas a convicção leva a gente, nem que seja de arrasto. Ao final do culto, um irmão me chamou, dizendo, ou no outro dia, não lembro, dizendo para mim que ele estava no culto e atrás dele alguém estava falando línguas estranhas e ele começou a entender a mensagem, e era uma mensagem para a igreja. E ele hesitou em falar, porque lógico, faz muito tempo que a gente não vê isso. Faz muito tempo que a gente não vê, dá até um receio, será, meu Deus, será que é, será que não é, o que está acontecendo? E ele hesitou e ligou para mim dizendo que tinha hesitado de falar o que ele ouviu atrás dele e entendeu alguém falando em línguas estranhas, mas a mensagem era para a igreja. 2 dias depois, eu estou em conversa, uma irmã ligou pedindo um favor aqui, algumas coisas que tinham que ser feitas aqui na igreja, e ela ligou falando sobre o culto, e eu disse para ela e contei isso para ela. Quando eu contei para ela, ela desandou num choredo no outro lado do telefone. E ela disse assim: era eu falando língua. Era eu. Eu estava atrás desse irmão. Era eu falando língua, e sim, era uma mensagem para a igreja. E eu não conseguia falar em português, mas eu sabia que era uma mensagem para a igreja. Então deixa eu falar para você. Se você ficar esperando acontecer para você acreditar, então já vai ser tarde para você. Porque eu afirmo aqui, com toda a história de vida que eu tenho, com todas as coisas que eu já vi, já ouvi, já vivi, e com todas as confirmações que eu tenho de Deus na minha vida e na minha mente, que Deus está movendo algo poderoso demais no meio de nós. Talvez sim, talvez eu seja um idiota pedindo para você botar água em talha. Sim, talvez eu seja um imbecil com uma trombeta e um cântaro dizendo que tem que dar volta numa muralha. Sim, talvez eu seja para você. Talvez eu seja esse para você. Talvez eu seja a representação de um negro cego e pobre dizendo que está acontecendo um avivamento entre nós. Talvez eu seja isso para você. Talvez eu seja isso para você. Só que uma coisa eu tenho certeza absoluta, que está acontecendo, e os fatos estão aqui no meio de nós. Não há uma vírgula de dúvida no meu coração. Talvez eu esteja sendo para você um louco, construindo um barco para nada.
Mas um dia a chuva vai vir. E quando vier, não sei como vai ser para você. Então agora eu quero dizer uma coisa para você. Desse altar aqui, desse lugar de fala, não há dúvidas. E pode o inferno todo não acreditar. Pode a muralha toda zombar de mim. Pode todo mundo dizer o contrário. Eu vou pegar a trombeta, eu vou pegar o vaso de barro, eu vou dar as voltas que tiver que dar, eu vou meter um berreréu, eu vou tocar a trombeta, eu vou quebrar o vaso, e no final de tudo isso, vocês vão ver a muralha cair. E depois disso, eu vou entrar no lugar. Vou entrar. Mas não sei se todos vão entrar. Porque a muralha cai para todo mundo ver. Mas só entra quem crê. E crê se Deus vier como anjo de luz. E se Deus vier como Todo-Poderoso. Todo mundo crê. A pergunta é: você crê essa palavra vindo de mim? Um miserável, humano, simples, comum, que erra, que acerta? Você acredita? Ou você precisa de alguém melhor para você acreditar? É isso? Porque eu posso fazer parecer alguém melhor para você. Tem um monte de gente que faz. Mas eu prefiro ser eu. E a pergunta que eu faço para você é que eu sendo eu, será que Deus pode falar essas coisas e fazer essas coisas através de mim? Será que essa direção de Deus pode ser dada para um ser humano como eu? Essa é a pergunta que você deve responder hoje, enquanto você fica em pé para a gente orar junto. Vamos ficar em pé para orar. Eu sempre fugi de uma palavra como essa, porque o eu sempre foi um problema para mim. Eu odeio eu. Então dizer que Deus poderia através de mim dar uma direção desse tamanho ou dessa forma, eu sempre questionei, até que eu entendi que é assim que Deus faz. Apaga essa luz, por favor. Porque eu quero orar com pessoas aqui. Feche teus olhos. Alguém talvez esteja fazendo o desafio de Gideão. Deus, se tu fizer isso, eu creio. Deus, se tu fizer tal coisa, eu creio. A festa teve vinho, porque ninguém ficou esperando Deus fazer alguma coisa para encher as talhas de água. Eu quero convidar aqui à frente para orar comigo pessoas que estão sendo despertadas por uma sede pelas coisas de Deus. Fome, parece que é fome, um desejo de conhecer as coisas de Deus. Pessoas que estão sendo, parece que chamadas para orar, se sentem assim empurradas para orar, para ler Bíblia, para ouvir coisas de Deus. Pessoas que parece que está sendo gerado dentro de vocês uma fome pelas coisas de Deus. Não é difícil para você orar, não é difícil para você ler a Bíblia, não é difícil para você crer nas coisas de Deus.
Se você está assim, com uma fome despertando em você pelas coisas de Deus, eu quero que você venha aqui na frente agora e nós vamos orar junto, porque eu também estou com essa fome, parece que aumentando cada vez mais dentro de mim. É uma fome. Eu quero ver, eu estou louco para ver milagre, eu estou louco para ver gente curada aqui, paralítico andando, eu tô parece que uma vontade. Se você está com essa fome nascendo em você, eu quero que você venha aqui na frente quando o louvor canta. O Senhor está me dizendo que tem pessoas aqui que tiveram experiências com o Espírito Santo há muitos anos e não tiveram mais. Pessoas que em algum momento já tiveram contato com o Espírito Santo, já tiveram fome pelas coisas de Deus. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que já viveram, escute, é específico isso. O Senhor está me dizendo que tem pessoas que já se sentiram vivendo dentro de um ambiente de comunhão profunda com o Espírito Santo. E nesse tempo, prometeram coisas, falaram coisas, ouviram coisas, viram milagres, ouviram sinais. Só que esse tempo passou e você parece que perdeu tudo e não tem mais nada.
Isso pode ter sido na sua infância, adolescência, juventude, pode ter sido 1 ano atrás, 2 anos atrás, mas você já viu e já viveu ao ponto de ouvir coisas, até mesmo quase que no ouvido do Espírito Santo, mas hoje você não consegue mais ouvir mais. Onde você está? Cadê você? Vem aqui na frente agora. Agora. Onde você está? Cadê você? Pode vir. Você até duvida daquilo agora. Cadê você? O que precisa? Deus ia aí te chamar? Ou eu? Tá bom. Se Deus ir falar com você, você vem? Se o anjo ir aí, se um anjo pegar na tua mão e dizer, tu vem daí? Ou você acha que eu estou falando isso só aleatoriamente? E aí você pode não vir, porque é eu. Se um anjo for agora e pegar você, você vem? Porque se um anjo for, você não precisa de fé. Mas se eu falar, você precisa. Não fé em mim, mas fé que Deus está me usando hoje aqui. Muito bem. Feche os olhos todos. Vocês que já viveram isso no Senhor, já experimentaram isso do Senhor. Então o Senhor vai renovar vocês hoje. O Espírito Santo vai renovar vocês. Vocês vão sentir uma energia do Espírito Santo igual era antes. Dentro de vocês tem uma mensagem dizendo, não dá, pastor, não tem como, não dá mais, eu tento acessar e eu não consigo acessar mais, porque já passou. Mas não é sobre sentir, é sobre crer. É sobre crer. Sabe por quê? Porque quem já pisou, canta aí. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Quem quer? Quem quer? Levante a mão. Quem quer? Quem quer? Levante a mão. Quer mesmo? Quer mesmo? Então recebam. Sejam cheios dele. Cheios. Completamente cheios dele.